Então, oficialmente, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu aprendi com Joaquim. Joaquim é um filho de missionários que está na África e a gente, quando faz encontro do FM Kids, ele sempre começa dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, porque normalmente a gente está em tempos diferentes, né? Aqui para mim é bom dia e para ele já é boa tarde. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que veio. Graça e paz do nosso Senhor Jesus sobre a vida e a casa de cada um de nós. Obrigado por aceitar esse desafio, esse convite de estar aqui para a gente conversar sobre esse tema que pode ser muito diferente, mas é muito atual e relevante, que é a inteligência artificial. E como a gente pode usar isso ao nosso favor. Mais do que dizer que não tem nada de cristão no processo, de que não é de Deus nada que acontece na inteligência artificial, a gente precisa primeiro entender o que é e depois a gente pode avaliar se é sim alguma coisa que a gente pode usar para a glória de Deus. Estava conversando com o Navarro e uma dos argumentos que ele já ouviu foi que Deus não é adorado com nada que é artificial. Então, a inteligência artificial não pode adorar a Deus. A inteligência artificial não vai adorar a Deus mesmo. Quem vai adorar a Deus somos nós que nos utilizamos de ferramentas e a inteligência, vamos trocar o nome, não precisa ser inteligência artificial. Então, pode ser uma inteligência do computador, ela pode nos ajudar a dar glórias a Deus, porque ele precisa e merece ser glorificado de todas as formas, inclusive com a tecnologia. Eu sou Júlio Heleno, sirvo no Missões em Suas Mãos, que é um movimento que inspira conexões missionárias. Então, a intenção dessas nossas rodas de conversa é trazer gente que sabe de um assunto relevante para que a gente se conecte com ele, com as ideias e que a gente consiga se servir disso para continuar servindo ao Senhor, ao nosso Senhor, de uma melhor forma. Então, a gente trouxe hoje o Navarro exatamente porque tem mais de 10 anos que ele trabalha nesse mundo virtual, principalmente de jogos. Depois a gente vai ter outras conversas com ele sobre especificamente como usar jogos para evangelismo. É uma ferramenta muito especial, mas hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. E se você está aqui, você veio porque recebeu um convite no WhatsApp. E o WhatsApp está mudando algumas políticas, mudando algumas coisas, um jeito de funcionar. Se você ainda não recebe as mensagens do Missões em Suas Mãos, um ministério, uma iniciativa do Missões em Suas Mãos são mensagens que eu envio pelo WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte dessa lista de transmissão, eu gostaria que você me desse um oi lá no WhatsApp. E quando você me der esse oi, eu vou perguntar a sua cidade e vou dizer para você salvar o meu contato aí na sua agenda. A partir dessa nossa conversa, eu incluo você nessa lista. E essa lista, além de trazer convites como esse para participar de rodas de conversa, também a gente traz assuntos missionários. Então, um pedido de oração, uma campanha que está acontecendo, tem o Ministério de escrever cartas para missionários, tem o Ministério de filhos de missionários, tem um monte de coisas acontecendo, só que a melhor forma de você ser informado disso tudo é através da lista de transmissão pelo WhatsApp. Então, se você quiser, me dá um oi no meu WhatsApp particular. Eu sou essa pessoa que falou aí no grupo com vocês. Então, você pode me dar um oi e eu vou incluir você nessa lista de transmissão e você vai receber essas mensagens. São mensagens que normalmente têm uma ação para fazer. A primeira ação normalmente é orar, depois uma segunda ação, se for possível, se falar de um missionário, a segunda ação é mandar uma mensagem para esse missionário dizendo: ó, missionário, eu orei por você agora. Tem alguns missionários que não podem receber mensagens assim, então a gente vai dizer ali, mas a maioria deles pode, e você pode escrever. Então, se for, por exemplo, uma mensagem de feliz aniversário, né, de contar que um missionário está fazendo aniversário, vai ter lá: ore pelo missionário fulano, escreva para ele palavras abençoadoras. E quando eu converso com o missionário, eu pergunto para ele: se você pudesse escolher um presente para você, o que seria? E normalmente ele me responde que ele precisa de mais fé,
de mais força, de mais saúde para servir. E aí eu digo para ele: não, eu queria saber uma coisa comprável com dinheiro. E aí, se ele me diz essa coisa, a gente normalmente levanta uma oferta para que esse presente chegue às mãos dele. Então, nessa mensagem também você pode ter a oportunidade de abençoar esse missionário com o presente que ele sugeriu ali. Normalmente, eles pedem algumas coisas das mais estranhas possíveis. Então, a gente já teve gente que queria um violão para aprender a tocar violão, até uma irmã que pediu uma mesa maior para a sala de estar, né, para a sala de jantar, para ela poder receber mais pessoas. Então, tem presentes dos mais variados tipos, e é bem especial a gente conseguir participar disso que Deus está fazendo. Então, eu vou deixar a palavra com o Navarro, já agradecendo a Deus por cada um de vocês que está aqui e também pelo Navarro, que depois da gente conversar, a gente entendeu que seria um tema relevante e abençoador. Muito obrigado, Navarro, pela sua disposição, não só de estar aqui com a gente para essa roda de conversa, mas de servir em algumas iniciativas, em tantas iniciativas até hoje, e estar se especializando nesse mundo mais digital. Seja bem-vindo, se apresenta para a gente, por favor, e fique à vontade para conduzir a nossa conversa. Se eu puder ser útil em alguma coisa, eu estou por aqui. Ah, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus irmãos aqui. Graça e paz a cada um. É uma alegria poder estar aqui e dividir aquilo que Deus tem concedido a mim. Somos um corpo e se Ele tem me dado conhecimento, não pertence a mim, pertence à Igreja de Cristo. E está aqui reunido, santo nome dele, para dividir aquilo que ele tem dado a nós, né? É o serviço do mordomo de Cristo, dividir, ser responsável por aquilo que ele tem nos dado e dividir. Então, me alegro de estar esse tempo aqui com vocês. Espero realmente ser útil e que aquilo que eu tenho para compartilhar e ouvir de vocês ajuda vai ajudar aquilo que eu tenho para conversar, para abençoar o ministério de vocês, o trabalho missionário de cada um de vocês. Eu imagino que e vocês exercendo isso, continue sendo uma bênção no campo de vocês. Para onde Deus tem levado vocês a agir, sonhar, interagir e botar as mãos. E se aquilo que eu tenho para compartilhar vai poder cooperar, alcançar ainda mais pessoas, ou alcançar aquilo que já está previsto em menos tempo, dependendo de menos recursos, ou com uma qualidade melhor, louvado seja Deus. O fim vai ser a glória dele para sempre. Então, eu pretendo conduzir o nosso tempo aqui com vocês da seguinte forma. Eu vou dar uma apresentação geral. Eu quero, como o Júlio Heleno falou, de algumas dúvidas do nosso coração, receios que nós mesmos podemos ter ou que nós já ouvimos. Então, eu quero fundamentar a relação nossa biblicamente com a IA. Depois de fundamentar isso, quero ouvir vocês o quanto já usaram, para aí sim eu entrar e mostrar como eu tenho usado, como outros funcionários que eu já treinei têm usado. E aí, qualquer momento, levanta a mão, reage. Estou conseguindo ver um pouco do chat, mas o Juliano vai estar acompanhando também. Qualquer dúvida, vou olhar. Ok? Vou começar orando então. Deus amado, louvado seja o Senhor por essa noite, Pai. Obrigado pela essa reunião da tua igreja aqui, Pai, reunida em teu santo nome, para ver como um aspecto da tua criação, que é a tecnologia, pode ser usado para a tua glória na mão de cristãos piedosos, Pai. Estamos nós, Pai, me capacite, Pai, me dê um ouvido sensível para perceber os comentários e as percepções dos meus irmãos aqui, me dê perspicácia para compartilhar o que é relevante para hoje e guarde a nossa internet, Pai, a minha quanto aos meus irmãos, para que a gente conduza essa conversa em qualidade desse momento até o final. Assim que eu te peço, e já grato, Pai, pelo que o Senhor já tem feito no trabalho missionário de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou compartilhar minha tela. Eu criei essa imagem. Já estão vendo?
criei essa imagem para causar um impacto inicial é, de um. Como é que é o filme? Nossa, deu branco o nome do filme? Exterminador do Futuro. Esses robôs ajudando, né? No trabalho. Mas a gente vai tirar um pouquinho dessa característica do robô, a máquina, e ver como ela pode ser uma benção. Como fui brevemente apresentado pelo Júlio Heleno, sou navarro. Essa é minha família, minha esposa Teresa, meus filhos Lavínia e Lucas. Meu envolvimento com missões começa desde a adolescência. Eu já começo na escola, querer compartilhar o evangelho para os colegas. E eu tenho alegria nessa noite, está aqui o reverendo Fábio Ribas, aquele que me apresentou o evangelho de Cristo Jesus. É, e está acontecendo uns riscos aqui, não sei como impedir isso. Pode deixar que eu vou tirar, fica à De vontade. controle. Tá. É, então, para mim é uma alegria compartilhar aqui, tendo ele aqui presente entre nós. E fico muito honrado. Bom, minha perspectiva missionária sempre foi capacitar pessoas também à medida daquilo que eu venho aprendendo. Então, embarco nisso. Eu me formo em publicidade e propaganda inicialmente. Quando eu olho aqui assim, é porque vocês estão nessa tela para mim, tá? Na hora que eu estou aqui, eu estou olhando diretamente para vocês. Me formo nessa área e uma pergunta que me move em toda a minha jornada missionária é: qual a forma mais simples de eu conseguir levar o evangelho de mim para outra pessoa? Começo envolvido com o trabalho da Mocidade para Cristo, que trabalha com jovens. Então, se fazer teatro encurta essa linha, que bênção, vou estudar teatro. Se mágica, para o meu contexto de Brasília, encurta essa linha, que bênção, vou estudar teatro. Então, eu estudei muitas ferramentas, muitas abordagens para ver isso. Para usar com qualquer um? Não. Com um universitário da UNB, eu uso uma ferramenta, com outro, não. Numa viagem missionária, numa cidade do interior, só sentar e ouvir a história é o encurtar. Então, não Deus, uma ferramenta, a melhor ferramenta que Deus criou para compartilhar o evangelho somos nós. E não uma ferramenta que a gente pode carregar na nossa mão. Nesse tempo, é, pude servir, e minha esposa, na Mocidade para Cristo, na Missão Além, em Helêntica e Asas de Socorro. E essas áreas de evangelismo relacional, evangelismo digital e suporte missionário sempre orbitaram no centro da nossa vocação. Então, hoje, vocês estão vendo um pouco disso, né? Minha essência do evangelismo relacional, aplicado para o conteúdo digital e o suporte missionário, a vocês hoje. Então, como essa conjunto de habilidades para o ambiente digital pode ser aplicado para o seu contexto, para a sua área. E nessas missões, sempre servir, criar ferramentas, soluções para imprimir a maior qualidade, celeridade ou eficiência no trabalho missionário ali. Bom, hoje eu e minha esposa coordenamos um projeto missionário chamado Missão Digital. Depois vocês podem pesquisar na internet. Hoje eu me foco ainda em alcançar, sobretudo, juventude, mas também capacitar a igreja para alcançar a juventude. Não exclusivamente digital, mas como usar a tecnologia. E hoje a gente tem uma juventude digital e quase todo jovem joga. Não precisa dar a terminologia dele de ser um jovem gamer, mas quase todo jovem tem um jogo no celular, tem videogame em casa. Então, essa é uma característica predominante nesse universo. E usar dessa relação da cultura para apontar a Cristo é uma grande ponte, é uma forma de encurtar aquela linha que eu falei. Bom, eu vou trazer alguns fundamentos bíblicos de como utilizar a IA. Esse robozinho não está fazendo chifre em mim, está fazendo o sinal de I love you, para quem é de Libras. Algumas coisas que a gente precisa ter em mente aqui. Cristo é o dono. Nós somos apenas mordomos. A gente é vocacionado a amar pessoas e a gente vai sempre prestar contas da verdade. Então, a IA é um meio, não vai ser o fim. O fim é a glória de Deus, como eu já abri. Cristo é o dono, mas o dono de quê? De toda a criação, meus irmãos. De toda a criação. E o celular, o computador que você está conectado,
essas peças, essas engrenagens, Cristo é o dono. E lá no Éden, Deus disse para exercer governo sobre toda a criação. E hoje temos tecnologia. Devemos exercer governo sobre a tecnologia também. Como estava dizendo, Cristo é o Senhor de tudo, inclusive da tecnologia. Aí ela não manda em nós, é Cristo que nos governa, nós governamos a criação, como os textos de Mateus e Romanos vão nos direcionar. Bom, um outro fundamento é mordomia fiel dos recursos. E há, para nós, cristãos, missionários, líderes, pastores, ela vai ser mais uma ferramenta para seu trabalho missionário. Ela jamais vai te substituir. Ela jamais vai ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro dela para agir. Mas o Espírito Santo habita em nós. E ele capacita as ferramentas que nós carregamos. Sem entender que isso pode ser uma enxada, que para aquele terreno ela é excepcional, bênção. Então que saibamos reconhecer o lugar dela, o espaço dela né, no papel da obra missionária. Parte da nossa vocação, a nossa vocação é regada por amar as pessoas com excelência. Como eu disse, não existe Espírito Santo de Deus habitando em máquinas. E nunca vai existir. Nós somos o melhor de Deus. Viu Deus que era muito bom. E nenhuma outra parte da criação carrega a imagem de Deus. Então, para nós, a tecnologia pode nos auxiliar. Isso é uma bênção. Para cuidarmos das pessoas, para ser bênção para as pessoas. Quem vai lidar com a pessoa diretamente ainda somos nós. Não vamos delegar isso para máquinas, computador, tecnologia. Então, IA não ama. Ela é uma ferramenta de cuidado pastoral na nossa mão, por exemplo. E o último ponto é verdade, discernimento e fidelidade bíblica. A gente pode falar para IA escrever uma devocional. Podemos até falar para ela escrever um artigo, a nos ajudar a preparar um esboço de uma mensagem bíblica. Entretanto, ela escreve um rascunho. Enquanto está ali na janela da IA, ali é apenas um rascunho. Você se torna responsável de pegar essa informação e aplicar para a igreja de Cristo Jesus, ou para os filhos de Cristo. E aí pode ocorrer que você se torne irresponsável de pegar aquela informação e não conferir biblicamente. E aí você agora realmente está dando um dever maior para a IA que ela não tem. Então ela disse o que você deve pregar e não o Espírito Santo. Eu posso usar IA e uso IA para preparar meus esboços quando eu vou pregar. Quando eu vou preparar uma aula, IA é regada em todo o processo. Mas o meu temor ao Espírito Santo e convidar ele para governar todo esse processo com esta ferramenta é fundamental. Então não abro mão disso. Então não seja leigo de perceber, poxa, ela faz tudo, então deixa ela fazer, ok? Dito tudo isso, deixa eu mudar a janela aqui. Uma vez estava dando treinamento para um grupo de estudantes se preparando para o trabalho missionário. E aí, como o Juliano comentou, uma jovem fala assim: eu estou tendo uma ideia, Navarro, de começar um canal de histórias evangelísticas infantis para ajudar no meu trabalho ministerial lá. E que, inclusive, se Deus permitir, for uma bênção e crescer, pode até entrar algum dinheirinho do YouTube e ajudar no trabalho missionário. E aí o meu pastor disse assim, mas Navarro, meu pastor disse que Deus não é glorificado artificialmente. Com essa fundamentação teológica, vocês já saberiam como responder a essa questão do pastor? Podem abrir o chat ou abrir o microfone ou comentar aqui no chat. Deus não será glorificado artificialmente, né? Porque quem glorifica somos nós.
mas nós vamos usar da IA como instrumento, como ferramenta para ajudar exatamente nesse nosso trabalho. Benção. Bárbaro. Exatamente, exatamente. Então, vocês entenderam, já estão entendendo o, como lidar com essa ferramenta em nossas mãos. Aí, ela continuou. Ela disse: uma outra ideia que eu tive foi de criar um canal de músicas infantis bíblicas. Porque lá no contexto eu não tenho, eu quero aplicar o contexto das crianças. Só que aí eu não sei criar, eu não sou música, não sei gravar música, não sei tocar, não sei cantar. E aí meu pastor disse: se esse dom não é o seu dom, deixe para quem Deus deu esse dom. E então, meus irmãos, como é que a gente lida biblicamente com uma indagação dessa? Quem mais pode interagir aqui com a gente no chat ou por voz? Música é talento, ok? Eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas o Ageirson comentou que música, na verdade, é talento, não seria dom. Música também é técnica aprendida. Eu Talento é penso algo que se que desenvolve. Sim, por favor. eu penso que Fernanda aqui de Belo Horizonte. Certo. É, eu penso que às vezes você exercer uma função que você não tem a capacidade para estar fazendo, a IA geralmente vai te ajudar muito. Mas eu acho que é um desafio também você aprender a instruir a IA, utilizar a IA para fazer aquilo que você tem que fazer. Porque ela Excelente. também não te entrega o serviço pronto, né? Então, é saber dosar essas coisas aí, porque às vezes acaba tirando o foco da gente de fazer aquilo que a gente tem que fazer. E vai direcionar as nossas forças aí para uma outra tarefa. Isso. Fernando, obrigado pela participação. Meus irmãos, a resposta que eu dei para essa aluna foi que e Deus não abençoa pessoas com habilidade, talento e tecnologia? Se você tem o conhecimento dessa ferramenta de tecnologia, Deus não pode te abençoar na produção disso? O único jeito de produzir música é com os instrumentos que temos hoje? Até para gravar música, precisamos de conhecimentos técnicos ou de outros profissionais no processo. Então, hoje, para produzir música, você precisa de tecnologia. É Então, exatamente não isso, esqueça. Navarro. Para fazer qualquer gravação comum de música, precisa de tecnologia. Mesmo aquelas mesas de som antigas da nossa igreja, aquilo é tecnologia. Então, não tem como tirar Exatamente. tecnologia das nossas vidas hoje e dos cultos hoje. Senão a gente vai é, tumultuar o processo, né? Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Então, ela entendeu a situação e aí coube a ela lidar com sua igreja local lá para resolver essas questões. Dito tudo isso, eu gostaria de ouvir agora um pouco de vocês. Se já usaram, o que tem usado, se já tem alguma utilização mais específica para eu ter um termômetro para aquilo que eu vou apresentar, explicar. E quando eu for, meu objetivo com vocês é começar de algo, mostrar coisas simples, que qualquer um de nós hoje mesmo poderíamos fazer, executar e aplicar. E aí, esticando essa corda e nos minutos finais, esticar ela num ápice extraordinário. Sei que nessa partezinha, talvez alguns já voem, mas você vai falar, não sabia que isso era possível, tá? Então, o Dilson comentou que ainda não usa. Quem mais pode compartilhar sua experiência? Se usa alguma coisa, não usa? Boa noite, Navarro. Boa noite, Thalita, tudo bem? Tudo bom? Paz do Senhor, irmãos, professor Ribas, saudade, abraço. Eu uso bastante, né? Eu também tive o prazer de conhecer o Navarro através do professor, foi uma bênção. Então, aumentou muito,
eu usava bem pouco a IA, mas depois disso eu passei a usar um pouquinho melhor, com algumas ferramentas mais aprimoradas, né? Então, eu melhorei os meus relatórios para a igreja, vídeos, algumas coisas que eu faço, melhorou muito depois desse conhecimento com a IA, né? De descobrir que dá para fazer com que ela trabalhe a meu favor, né? Que ela seja, vamos se dizer aí, a minha secretária, né? Então, me ajuda. É claro que eu tenho que dar alguns comandos, mas tem facilitado muito e ajudado muito nos relatórios. Que bênção. Obrigado, Thalita. A gente tem algumas participações. A Sandra compartilhou que nunca usou, o Dilson também. A Tem a irmã Eliette. Isis com a mão levantada e o Salomão também com a mão levantada. Diga, Podem. irmã Isis. Eu estou precisando muito. Eu tenho pedido a Deus para ter pessoas para me auxiliar. Eu tenho curso de treinamento para professor de escola bíblica e também trabalho com contação de história, mas está me fazendo muita falta nessa área, porque eu não tenho domínio, sabe? E é muito pouco que eu tenho, e eu tenho muito material e eu estou precisando de uma pessoa nessa área para me auxiliar. Obrigada, viu? Então Obrigado, vamos Isis. colocar a inteligência artificial para ajudar você aí, irmã Isis. Diga, irmão Salomão. Boa noite, pessoal. Aqui é Salomão, sou missionário aqui no Uruguai. Tenho utilizado bastante a inteligência artificial, principalmente no contexto de conhecer mais profundo a cultura. Veja que é um banco de informações fantástico e então eu tenho utilizado bastante para tentar compreender detalhes da cultura uruguaia e alguns elementos culturais que me ajudam a direcionar melhor tanto mensagens quanto os vídeos ou então algum treinamento, mas que sejam mais efetivos nesse mercado. Vamos colocar, a gente fala de mercado, mas a gente está falando de um nicho, um grupo de pessoas. Então a gente tem utilizado a inteligência artificial nessa direção para entender basicamente como o uruguaio pensa em alguns detalhes, algumas coisas, e como nós podemos diminuir essa distância, diminuir essa linha entre aquele que está falando e aquele que está ouvindo. Muito bom. Benção, Salomão. Obrigado por compartilhar. Agora tem o Acho irmão que o Luiz Rodrigo, né? Matos na fila e depois o Rodrigo. Tá. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu sou aqui da cidade de Mairim, São Paulo, interior. Sobre a inteligência artificial, eu tenho usado faz cerca de 2 meses. Eu tive uma evolução assim em termos de conhecimento bíblico e na minha profissão também, que eu trabalho com automação industrial, muito grande assim, né? E em relação à Bíblia, né, eu tenho estudado usando a inteligência artificial no seguinte ponto: ela ajuda bastante a você conectar algumas passagens bíblicas com outras. Quando eu quero montar algum estudo, que eu uso para mim mesmo, né? Eu consigo conectar muito rápido a, a- os contextos de cada época e a IA ela consegue me dar exatamente o contexto. Se caso eu vou lá em alguma passagem que está Pedro e eu peço o contexto daquela época, em que ano aproximadamente foi, ela me dá a resposta muito rápida e consegue fazer essas ligações. Então, para estudo bíblico, eu digo que eu aprendi muito, né? Utilizando a IA, né? E ultimamente eu tenho também, eu tenho um projeto de criar uma central de oração, utilizando a IA. Não que a IA vai fazer oração, ela só vai fazer a organização dos pedidos de oração e cada irmão ele vai orar de acordo com aquilo que ele quer orar, né? Por exemplo, alguém manda um pedido de oração relacionado à saúde. Aí ela vai direcionar o irmão que quer orar por saúde. Então, isso que eu estou ultimamente, tenho 2 semanas que eu iniciei esse projeto, eu estou utilizando IA e estou fazendo alguns testes e eu acredito que vai dar certo, porque assim, ela tem me ajudado nisso, né? Conseguir fazer essas leituras, né? De como elaborar esse projeto, a melhor maneira de fazer com a tecnologia e como atingir as pessoas, né? Então, tenho usado muito a IA nesse sentido. Benção. Agora o irmão Rodrigo. Olá, boa noite. Você me ouve? Sim, estamos ouvindo você. Eu e minha esposa servimos
no México, na fronteira, bem no extremo norte do México, e eu tenho usado a IA assim com uma concordância bíblica aprimorada, né, para ajudar a fazer estudo, sermão. Quando vou organizar reuniões de oração, por exemplo, a IA também me ajuda muito com relação a entender o que está acontecendo numa localidade, né? Então, por exemplo, a gente serve lá na cidade de Juárez, no estado de Chihuahua, então eu peço para a IA, levanta para mim as 10 manchetes do estado, né? Tenho trabalhado também no sentido de fazer as minhas publicações para compartilhar desafios financeiros, né? E eu assisti recentemente um irmão, não sei dizer qual ministério, que ele está usando para fazer figuras, para fazer como se fosse assim, contação de história bíblica, né? Com ah, para crianças atípicas, crianças autistas. Então, pega o personagem ali da criança e com esse personagem adapta a história bíblica, né? Eu tenho intenção, não sei se a gente vai para esse lado aqui, mas se não for, de repente, para uma próxima aí. E também gostaria de aprender, não sei se é o caso, dar uma dica aí, como inserir uma narração, né? Por exemplo, eu estou formulando um vídeo para passar, divulgar um ministério na igreja, né? E se existe assim no mercado assim, né, um baixo custo, algum aplicativo para a gente digitar o texto e ele colocar a narração ali de maneira que a gente só coloca no aplicativo de edição de vídeo ali, tá? Aham. É isso. Maravilha. Temos soluções simples e gratuitas para aquilo que você deseja. Vou poder pontuar aqui hoje. Legal. Uhum. Obrigado, Rodrigo. Irmã Eu acho Elisa, que. diz para a gente, Sim. por favor, que aí eu vou ler os comentários do chat. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Eu tô com um layout diferente, eu não sei onde é que tem a mãozinha aqui. Tá bom, só um minuto, irmã Elisa. Deixa a irmã Elisa falar e eu já passo para você. Tá certo. Boa noite, né? Eu estou no Japão, então é bom dia. Bom E dia. eu tenho usado muito, né, o chat GPT, Gemini, Claude, e está sendo o maior parceiro aqui para mim, né? Uso bastante em tradução. Tem facilitado muito, porque o japonês, não sei se vocês conhecem, é uma língua tão complexa e a gente tem vários níveis. Se você quiser falar com uma criança, uma maneira, com superiores, então tem várias formas. E está sendo uma bênção para mim, porque agora eu vou mandar um recado, né, para o nosso pastor parceiro japonês. Eu sempre achava que não estava bonito, né, o recado. Agora eu coloco o recado, falei assim, olha, aprimore, então fica no japonês tão bonito, meus relatórios também em japonês ficaram muito bons, assim, né? Então isso está me facilitando também para fazer estudos para os jovens, adolescentes que falam japonês, né? São brasileiros que foram criados aqui, então tem facilitado muito. Ficava às vezes, no começo ficava assim, às vezes 2 dias para preparar, traduzir os estudos, e agora é muito, muito mais tranquilo, né? Porque você pode configurar a IA para te ajudar nessa parte. Ele não faz os estudos, gente, não é isso, né? Ele me ajuda na tradução, então tem me facilitado, fora as outras facilidades assim que ele me proporciona, vivendo na outra cultura. Então você está fora, me ajuda ali a até entender. Às vezes a gente pega um produto, não sabe nem para que serve, aí você vai lá, né, escaneia e aí a te vai ajudar a entender para que serve. Então antes a gente fica pensando, nossa, como que nós sobrevivemos até agora sem eles, né? Sem a IA. Então, para mim, está sendo muito útil, né? Está sendo um parceiro, assim, ótimo para me auxiliar aqui no trabalho aqui no Japão. Que bênção, Obrigado por que bênção, viu? compartilhar, irmã Elisa. Obrigado. A gente vai chegar
nessa utilidade toda. Obrigado. Maria, conta para a gente a sua pergunta, por favor. É, eu, o irmão anterior que falou, ele comentou sobre meu problema aqui está sendo, a minha dificuldade, a minha necessidade, essa é a palavra, é a questão da comunicação. Eu trabalho como missionária da APMT e tem essa parte de comunicação, cartas mensais, mas as igrejas às vezes quer vídeo, não quer carta, que não querem ler, né? E eu sou totalmente zerada, tanto é que mudou o layout aqui e eu não consegui nem achar a mãozinha, por isso que eu dei de uma de intrometida aqui, falar, por favor, eu quero falar. Então é isso, eu queria realmente essa ajuda de montar vídeo e conseguir passar as imagens e ter também uma narração no fundo, né? Acrescentar música, talvez, e tudo. Bom, enfim, é uma exigência que as igrejas estão colocando para mim, mas exigência não, eles estão me pedindo e eu sei que eu tenho que, né, me dispor. Eu sou muito leiga, completamente leiga nessa parte digital. Então, e eu estava orando sobre isso, daí de repente apareceu a Mônica coloca lá. Então, vocês são respostas de oração. Eu espero que eu consiga aprender com vocês. É isso. Obrigado pelo comentário, Benção, irmã Lia. Lia. Na verdade, a gente tem orado sobre algumas ações específicas para missionários. Navarro e eu, a gente está conversando sobre algumas questões específicas para missionários e logo a gente vai ter novidades por aí. Eu vou ler então aqui alguns comentários. O Dilson diz que não usa, eu ainda não uso. O Jean falou assim: imagine Paulo com toda essa tecnologia. É exatamente isso. Eu também imagino, né? Se ele fez tanta coisa, imagina se ele tivesse essas facilidades que a gente tem hoje. A Sandra disse que nunca usou. A Eliette tem perguntas, Navarro. Em contexto que estamos sozinhos, faz sentido, mas não haveria o risco de isolamento? No sentido de se eu confiar tanto no que a IA pode fazer que corremos o risco de perder comunhão. Não haveria o risco de não trabalharmos mais em equipe? Digo isso no sentido de cada vez mais depender da IA. E aí, me permita me intrometer no seu assunto, Navarro. Na verdade, irmãos, a gente tem que usar ferramentas, né? Então, a ferramenta para trazer mais unidade, a ferramenta para trazer mais trabalho em equipe, a ferramenta para ajudar. Então, é por isso que a gente precisa conhecer mesmo o que é inteligência artificial e o que ela pode oferecer, para a gente saber, inclusive, dos riscos que a gente pode ter. Então, existe sim o risco de isolamento, existe sim o risco de não trabalhar em equipe, mas a gente precisa conhecer exatamente para passar longe desses riscos, para usar os benefícios e não os malefícios, assim como qualquer coisa que existe, né? Então, todas as coisas que a gente usa, que a gente faz, tem esses riscos. Então, se a gente pensar em comida, vai do mesmo jeito. Alguém que sabe cozinhar muito bem, se não tomar cuidado, talvez, né, vai aumentar o peso porque só faz comidas gostosas. Mas aí como equilibrar o processo? É por isso que a gente está conversando. Se você quiser comentar, Navarro, fique à vontade. Meus irmãos, nessa sexta-feira, dia de jogo da Copa, eu sou o líder dos adolescentes da minha igreja local e a gente vai fazer um viradão com os meninos. Vai começar no jogo e assim que acontecer o jogo, eu vou fazer uma brincadeira noturna com eles. É uma brincadeira noturna evangelística, de despertamento evangelístico. Vocês já vão entender porque eu estou contando essa história. E a brincadeira noturna ali, assim que acaba o jogo, é que havia entre nós, é como se a gente estivesse lá no estádio. E havia entre nós um haitiano que esqueceu a mochila. A brincadeira noturna é conseguir encontrar esse haitiano e entregar a mochila para ele. À medida que eles vão fazendo os passos que o haitiano fez, ele voltou no hotel, voltou e tal, vamos conhecendo mais da história dele e os dilemas dele. E aí a religião dele é de uma família tradicional do voodoo do Haiti. E o coração tá duro porque ele tem que voltar para assumir o legado da tradição. É uma história bem profunda, não é rasa, não é superficial. E aí a Brincadeira Noturna gera tudo isso. E o clímax é quando eles finalmente encontram esse haitiano. Pode acontecer duas coisas. Eles encontram o haitiano, devolvem a mochila para ele, e Deus abençoe, pega o avião e vai embora. Que aí é o final da vitória vazia. Eles tinham duas coisas carregando, uma mochila e uma mensagem. Só devolveram a mochila.
o final maravilhoso. Eles entregam a mochila e falam: opa, a gente conheceu um pouco de você pelos bens da mochila, pelas pessoas que a gente entrou em contato e tal. Mais do que a mochila, queremos te falar de um Cristo. E eles evangelizam o nosso ator ali da brincadeira e tal. Então, tem o final glorioso. Eu estou costurando, estudando, desenvolvendo toda a história, todos os eventos dessa brincadeira noturna em reuniões online com a minha equipe. E as redações, as escritas, me ajudar a cobrir pontos cegos da brincadeira, erros de roteiro. Tá tudo feito com IA. Então eu tô desde semana passada e sobretudo ontem, antes de ontem, hoje não teve por causa do nosso encontro. E amanhã ainda terei reuniões em chamada com a minha equipe e a janela de IA aberta aqui. E a gente falando, pô, então como é que poderia ser esse ponto? A gente botava para IA, ela trazia, e a gente percebia, nossa, que ideia legal, a gente não tinha pensado nisso. E a gente ia seguindo o nosso planejamento, regado pela IA. Sozinho eu não teria chegado na qualidade que está. Foi em equipe, com uma ferramenta em nossa mão. Bom demais, Navarro, bom demais. Então, o processo é esse, irmãos. A gente tem uma ideia, a gente tem coração, a gente tem as pessoas que a gente quer servir, e a inteligência artificial entra como essa ferramenta para ajudar a gente a evoluir nessa ideia. Vou terminar de ler os comentários aqui antes de você falar, Cristina. Então, o Fernando Adão diz que usa, o Ageison diz que tem usado para ajudar em alguns sermões, estudar a língua guarani. A Vilma diz que usa um pouquinho, o Márcio Hempel diz que usa IA para a gestão da organização, escrever documentos, projetos, planejamento estratégico, usa para consulta e busca de fontes para informações relevantes, para liderar a missão, começou a usar para mídias sociais também. A Gabriela diz que já usou o ChatGPT, mas não sei os comandos direito. A Linda diz que usa no trabalho, pedindo ao ChatGPT para melhorar o texto. Também usa para preparar aulas para a igreja, pedindo resumos, coisas mais simples, mas com cuidado. O Stanley diz: eu uso porque tem me ajudado muito. O pastor José Carlos diz: tem usado para resenhas, organização de aulas. A Margarida usa um pouco, mas com cautela, com alguma cautela. O Cleudimar diz que creio que a IA faz parte do nosso mundo e não tem como fugir. Usado com responsabilidade só tem a melhorar. Estou aprendendo a usar. O Márcio Hempel diz que usa todos os dias, várias vezes. Aprendi, facilita muito a sua vida. Mas ele queria um treinamento mais avançado, como desenvolver agente de IA, por exemplo. Vamos trabalhar nisso, pastor. A Mísia diz que tem um uso bem limitado. Aprendi um pouco como usar o ChatGPT e o Manus, mas é bem pouco. O Dilson diz também que quero usar para me ajudar a alcançar igrejas para a implantação de homens de coragem. Muito bom, então. O Gladstone diz que está usando algumas ferramentas de IA e tem sido muito bom. O Márcio continua dizendo que usa IA, LLM para elaborar PowerPoint nas aulas da EBD. É muito rápido e prático. O Fábio Ribas diz que faz perguntas sobre ideias que tem e sempre ele sempre confere as fontes que ela fornece. Usa para ver se o que ele está pensando pode ficar mais claro, melhor aprimorado. A ideia de IA como secretária é muito boa, gostei. Aí tem o Evandro, que tem uma mentoria de IA, colocou lá para gente. O Márcio Hempel tem o notebook LLM. A Ana Mônica diz que não sabe usar, que quer poder usar mais. A Elizabeth diz que usa muito pouco. O Fábio Ribas diz que o risco é virar a melhor amiga do missionário, a inteligência virar a inteligência artificial. A Sandra Rui diz que nunca usou. A Érica Costa diz que tem muitos grupos de estudo com mulheres e usa IA para organizar dinâmicas de acordo com o tema dos estudos. Agora, cada aula tem uma dinâmica dentro do tema com aplicação. A Cristina de Brasília diz que usa IA para postar orações no canal de YouTube, para criar imagens, por exemplo. A Emísia diz que nunca usou. O Gerson diz que usa muito pouco, mas sem profundidade. O Rodrigo diz que recentemente usou o Gemini para traduzir um material para o espanhol, usando uma foto da página que tirou. Achou excelente. Ela reconheceu o texto na foto e traduziu. Imagina se eu fosse digitar o texto da foto e depois traduzir. Seria muito trabalhoso. Exatamente. A ideia é facilitar. A pergunta, Navarro, você usa IA na igreja que congrega? Comente. Ele já disse que usa.
O reverendo Andrés diz que usa juridicamente para estudar etimologias, para aprender português, para consertar as coisas. Queria uma opção que ainda paga mais em conta para poder ter recursos aprimorados. A Rosana diz que usa no trabalho e a Cíntia diz que usa o Gemini para estudar a Bíblia com o cuidado de que pesquise uma boa teologia. Uso no dia a dia, inclusive, para fazer o convite para o culto. É isso, Navarro. Bastante gente comentando e bastante coisa, né? Acho que o Navarro travou, irmãos. A gente precisa orar por É, tecnologia, tá vendo? Se não fosse é, tecnologia, a gente não é, tinha se encontrado aqui hoje. maravilha. Navarro, você está por aí? Acho que ele até caiu, irmãos. Então, irmãos, na verdade, tecnologia não tem como a gente tirar da nossa vida. Tecnologia está presente na nossa vida e por isso, por tecnologia, que a gente está aqui. Quando criança, ontem eu estava falando com os filhos de missionários no nosso encontro. A gente tem um ministério de cuidado com filhos de missionários e falando para eles falando de coisas que a gente imaginava que ia ser no futuro, né? E eu dizendo para eles que eu nasci em 84, tenho 41 anos. Então, nos anos 94, eu achava assim, no ano 2000 a gente vai ter carros voadores, então a gente vai ter tráfego de carros e a gente vai usar roupas tipo de astronauta, né? Roupas brilhantes não aconteceu nada disso. A gente usa roupas normais, os nossos carros continuam andando na rua. Tudo bem que a gente tem carro elétrico hoje, mas nem se compara a carro voador e ouvir as crianças, cada um com uma viagem maior do que a outra. E mais do que a gente pudesse pensar, a gente não sabia que ia ter um celular, né? Um smartphone nas nossas mãos. Quem achava que ia ser tão comum todo mundo ter um smartphone? Aqui no Brasil, né? Todo mundo, quase todo mundo tem. Então, talvez tecnologia seja essa surpresa nossa de cada dia. Imaginar a inteligência artificial fazendo imagens. É, eu tenho ensinado os missionários que eu tenho conversado a usar o Manus, que é para gerar imagem simples. Eu quero uma imagem de um texto bíblico, eu coloco o texto bíblico, peço para ele gerar uma imagem, ele gera e fica tudo bem. Eu consigo usar e compartilhar. Então, são coisas muito simples que a ideia é que a gente vá inserindo no nosso dia a dia para a gente servir melhor. Irmão Luiz Matos, você levantou a mão, por favor. Teve mais alguém que levantou a mão, mas eu abaixou a mão e eu não consegui anotar aqui. Diga, irmão Luiz. Eu percebi que muita gente aqui que usa, alguns não usam, outros usam pouco, alguns gostariam de usar, mas não sabem. De repente é uma oportunidade que a gente tem aí, de repente orientar esse pessoal, né? Eu até estou aqui me dispondo aqui, ajuda, não que eu saiba, eu comecei há pouco tempo, mas eu tenho pesquisado muito, mas muito mesmo. Então eu conheço alguma coisa que de repente o pouco que eu sei pode ser o muito para alguém. Então fica aí a Exatamente nisso que dica, a a gente gente poder se, acredita, se unir Luiz. aí. É exatamente Joia. isso que a gente acredita e a intenção, eu comentei já com o Navarro, que a intenção da nossa conversa aqui é de ser essa conversa que vai dar bastante norte para a gente nos próximos passos. A gente já tem algumas ideias, Isso. mas com esses nossos comentários aqui, a gente vai conseguir servir vocês melhor. Irmão Salomão, fala, por favor, você levantou a mão, e depois a irmã Cristina. Sim, até mesmo a questão do Manus, por exemplo, a gente teve que fazer uma viagem ao Brasil para visitar os Alô, parceiros vocês e estão me ouvem? parceiros. Sim, ouvimos. Estamos te Tá. ouvindo, Navarro. Ok, ok. Desculpa, Então a Salomão, gente, repete, por favor. nós tivemos essa viagem para visitar todos os parceiros e num tempo curto, relativamente curto. Mas o que o Manus nos ajudou foi a fazer todo um itinerário coerente, a tempo de viagem, paradas, detalhes do carro, detalhes de resfriamento de motor, coisas que eu não colocaria, mas que você aprende a utilizar dentro da inteligência artificial, que ela te serve uma ferramenta fantástica, como um especialista que vai te ajudar nisso. Nesse elemento, Deus nos abençoou de tal forma que conseguimos visitar nesse período 22 igrejas. Imagina, no meu melhor pensamento, eu tinha pensado que seriam 15, 16 igrejas que a gente conseguiria visitar.
Mas com essa otimização de espaço, de tempo, de direcionamento, não vai para essa cidade primeiro, vai para outra, faz isso, faz aquilo. É interessante porque isso se torna uma ferramenta. Eu estou falando que pode ser para um sermão, pode ser para uma mensagem que eu vou mandar para os jovens, ou para fazer uma viagem. Isso facilita muito a vida. E é bem interessante. Muito bom, irmão, muito Excelente. bom, obrigado. Irmã Cristina, faça seu comentário, por favor, e a gente retorna para você, Navarro, para você continuar. Perfeito. A irmã Cristina abaixou a mão. Então Vocês vai estão aí, me Navarro. ouvindo? Ah, abriu. Estamos ouvindo, irmã. Glória a Deus. Não, estou achando uma bênção mesmo, né? Tudo que já foi falado até aqui. Eu faço orações, né? Eu uso a IA porque para criar imagem, né? Igual o irmão acabou de comentar, né? A gente tem um texto bíblico, a gente cria ali a imagem e aí eu gravo, faço a gravação da oração e posto, né? E tem sido uma bênção muito grande. Mas, assim, o que eu vejo é que a IA, por exemplo, muitas pessoas, igrejas, né, têm ainda esse medo da IA, né, muitos irmãos, dessa questão. Então, é muito interessante, né, essa abordagem e também nessa questão, assim, da gente entender que esse mundo virtual, né, essa questão toda virtual, nós precisamos nos capacitar mesmo para isso. Por exemplo, eu tenho um testemunho que eu não sabia fazer nada. Eu não sabia fazer nada e não imaginava como que eu conseguiria fazer. Na verdade, eu achava que eu não tinha capacidade para fazer. E Deus me deu a graça de eu conseguir fazer, de eu conseguir entender, né? Da gente estar ali realmente se dedicando um tempo para isso, porque muitas vidas estão ali, estão sendo perdidas na internet, nesse mundo virtual, não chega no alcance. Uma oração, por exemplo, né? O Senhor tem me tocado como intercessora para interceder, né? E é isso que eu estou fazendo para a honra e glória do Senhor. Então, a gente precisa realmente ter essa capacidade. E por quê? Porque o que está no mundo aí tem toda a tecnologia e tem toda a estrutura. E nós precisamos ter também essa mesma, usar isso como algo, né, para a glória de Deus, né, como um conhecimento, como foi dito aqui, que é uma bênção, né? É uma bênção. Obrigada pela oportunidade. Agradece, irmã Cristina. É isso aí, irmãos. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades e utilizar as ferramentas disponíveis. Se a gente não tivesse usando a ferramenta Zoom disponível, a ferramenta WhatsApp disponível, talvez a gente não tivesse se encontrado. Então Deus seja glorificado, porque é Ele que dá essa capacidade da gente desenvolver ferramentas para continuar servindo. Diz aí, Navarro. Pessoal, eu quero começar com vocês desmistificar esse nome bonito que essa ferramenta tem. Inteligência e artificial. Bom, parece que quando a gente dá inteligência para alguma coisa, ela se torna um ser autoconsciente e não é. Se eu falar a seguinte frase, o céu é, a cabeça de vocês completou uma palavra, que foi azul. Esse é o mecanismo de uma IA. Ela lida com algoritmo probabilístico. Qual é a mais inteligente, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou Navarro, primeiro testar para ver se vocês conseguem ouvir, porque vai ser aqui no. acabou de cortar a sua fala. Então, acho que você vai precisar repetir da sua última fala. E se você tiver alguma Voltou. internet que não seja o seu Wi-Fi, É, talvez. tem tido chuva aqui, e aí cortaram os cabos de internet ontem e estava tendo uma manutenção aqui. Vamos seguindo, vamos tentando. Eu quero dar um exemplo de mostrar como que a IA não é inteligência. Eu vou fazer um teste aqui para ver se vocês vão conseguir ouvir o meu celular. E aí vocês me dizem se deu. Aí eu faço o exemplo. Ok, Google, dê um oi para o pessoal que está participando da roda de conversa de IA aqui.
Aqui está uma mensagem para o pessoal. Já esteja sendo super. Consegue ouvir essa voz? A gente conseguiu ouvir cortado, Navarro. Eu, eu vou usar um outro Wi-Fi aqui. Não, meu mesmo. Falando de tecnologia, estamos sofrendo com a mesma. Que aí. Exatamente. Então, eu estava comentando que ela é uma ferramenta probabilística. Vamos esperar o É Navarro uma só gente. trocar de internet lá, que a gente vai ficar bem. Vou mudando de rede A gente aqui. estava conversando aqui desde as 7h30, irmãos, e estava tudo bem, estava ok a internet dele. E aí a gente percebe que até a nossa internet, a nossa tecnologia pode sofrer nesses momentos onde a gente quer ser abençoado, né? Então, se você quiser e puder, ore aí pela internet do Navarro. E é isso mesmo, irmãos. A gente tem essa batalha acontecendo, e só para a gente ter ideia de que tem bênção no processo, a gente tem batalhas, inclusive, com relação à internet que estava funcionando e que deixa de funcionar no momento que a gente mais precisa. O Gladson está perguntando aqui no Estou chat já qual que é a trocando de rede plataforma aqui, que meus irmãos. ajudou na logística da viagem. O Salomão falou que foi a Manus, né? Fala aí, Navarro, vamos ver se a gente consegue te ouvir. Beleza. Ah, O Luiz Matos comentou que o notebook LM é uma outra ferramenta que dá para usar junto com o Gemini. Ajuda a manter o conteúdo do chat em conversas longas com ela. você tem que ficar por aqui. Pessoal, troquei a rede. Como é que tá minha voz, meu áudio, meu som? Som tá bom, Navarro. O seu vídeo ainda está Maravilha. travando um pouquinho, mas o som a gente ouviu. Tá certo. Então, vou seguir. É, eu vou dar um exemplo de como que a IA, eu vou usar a IA de voz do ChatGPT, que é dos melhores do mundo, e a não ser que eles tenham atualizado o sistema interno, vocês vão ver que ela não é inteligente. Olha só o que que eu vou perguntar para ela. GPT, eu quero levar o meu carro para lavar, mas mas o Lava Rápido fica pertinho aqui, uns 5 minutinhos a pé. Você acha melhor eu ir a pé ou ir de carro, levar meu carro para lavar? Ah, se é só 5 minutinhos, acho que vale mais a pena ir a pé mesmo. Assim você já deixa o carro lá e de quebra dá uma esticadinha. Aproveita que o clima deve estar bom e resolve rápido. Então, para levar meu carro para lavar no Lava Jato, que é aqui pertinho de casa, uns 5 minutos, é melhor ir a pé, pelo que você diz, né? Isso, exatamente. Vai ser super prático, você faz uma caminhada rapidinho e deixa o carro lá descansando. Depois você volta a pé, sem se preocupar com estacionamento ou trânsito. GPT, agora eu tenho uma outra dúvida para você. Eu ganhei um presente que é uma caneca. Só que ela é muito estranha, porque a parte de cima, onde teria o furo para botar o líquido, é fechado. E estranhamente, a parte de baixo, que era para ser fechado, é aberto. Como é que eu uso isso? Tem como usar? Nossa, que esquisito. Normalmente canecas têm o orifício em cima e o fundo vedado, né? Eu imagino que talvez seja uma peça decorativa ou um tipo de porta-objeto, mas se você quiser usar, acho que não vai dar para beber normalmente, a menos que seja só para colocar algo por dentro ou decorar. Vale dar uma olhada no uso do presente. Meus irmãos, perceberam que inteligência não é o termo mais adequado? Ela não entendeu que eu preciso levar o carro para lavar. Ela não entendeu que eu tenho uma caneca e eu poderia virar ela de cabeça para baixo. Então, é só uma ferramenta, não é autoconsciente. E esse é o GPT. Tem as três principais IAs do mundo.
Cloud, Gemini e GPT. Eu falei com o GPT. O Gemini daria a mesma resposta. Então, está desmistificado. E para quem tiver dúvida, o que eu usei aqui agora é o aplicativo do ChatGPT. O meu é gratuito, não pago por ele. E ele tem um comando por voz, que você conversa assim. E alguém, eu não vou lembrar quem, acho que foi o Luiz, comentou que usa IA para estudos bíblicos, com textos internos. Eu geralmente, por exemplo, quando eu vou entrar num texto novo, uma devocional, algo do tipo, eu converso com a IA assim, me lembra do contexto do livro de Ageu, por exemplo, e aí ele me fala, olha, Ageu, aconteceu isso, numa relação por voz, não é nem mais por texto. Então eu ouço, converso, interrompo ele, ele me fala para agilizar o processo. Então, é o aplicativo no celular com comando de voz. A versão gratuita vai ter uma limitação de tempo. Ok, mas para mim atende. O Evandro perguntou para você, Navarro, se você personalizou e colocou ele como chat pensante. Está no modo pensante, tanto o Gemini quanto o chat GPT. E eles dão essa resposta. Eles têm dificuldade com alguns raciocínios mais elaborados. Deixa eu voltar aqui para aquele slide que eu estava mostrando. Antes de entrar nele, cadê compartilhar a tela? Alguém me perguntou, e eu não vou me recordar quem, se utilizo na minha igreja local. Vocês conhecem, talvez alguém conheça, o livro O Deus que Destrói Sonhos. Este livrozinho aqui. Eu estudei com os adolescentes da minha igreja este livrinho aqui. Olha como é a capa dele, o tema e tal. A cada encontro de escola dominical, eu pegava o meu esboço da minha aula, levava para a IA para ela fazer uma imagenzinha com os 3 principais pontos daquela EBD, para eles levarem para casa e ter recurso rápido e imediato. Tenho aqui em mãos alguns exemplos. Esse daqui é um deles, um infográfico. Perceba que ele manteve a identidade visual do livro e resgatou. O Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? Aí os 3 argumentos. A Bíblia é um livro aberto. Soberania e responsabilidade. Propósito é o caminho. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Então, esse resultado aqui veio desse fluxo. E como está tudo bem amarradinho, como o Jonatas comentou, que a qualidade do prompt nem tem prompt. Nesse nível de estrutura, nem tem mais prompt. É só o esboço e o enter, que ele já está devolvendo essa qualidade. Um outro esboço, discípulo multidão, o alinhamento, ainda sobre essa temática. A minha esposa, ela conduz um grupo de discipulado feminino com as adolescentes da igreja. E ela prepara o estudo dela, e a gente coloca na IA, a IA formata e entrega com a logo, na qualidade, no tom, o PDF completo. Vem até com nota de rodapé e a logo da igreja. Ela só sobe o estudo. Ele já entrega nessa profundidade. Assim. E aqui algumas imagens também que ela entrega após encontro do discipulado, já no tom daquilo que ela trabalha com as meninas lá. Então, são alguns exemplos de como a gente aplica isso no contexto da igreja local. E vou mostrar como é que a gente chega nesse nível de qualidade aqui, que vocês têm visto. Ainda mostrando alguns feitos. Juliana, voltou a aparecer uns riscos aqui. Eu não sei se alguém conhece essa moça aqui. O nome dela é a Marcinha. Ela é uma bênção, uma missionária, trabalha com palhaço. Poxa, que alegria é a vida dela. Ela é uma senhora já, seus cabelos brancos. Não é habilidosa com tecnologia, ela é trabalho manual mesmo. Tem o seu trabalho de palhaço em hospitais. Poxa, é uma graça. Com um workshop que eu dei
de 2 horas, mostrando as ferramentas e tudo mais. Um mês depois, ela me manda este vídeo, que foi ela que produziu. Deixa eu confirmar que está saindo áudio aqui. É, Tem como ah, confirmar, Naval. Só naquela telinha antes de compartilhar a tela. tá. Então eu vou compartilhar som. Ok. Dá play aqui, ó. Oi, pessoal! Bem-vindos ao Tiquinha Grande! Vamos nos divertir! Quem tem medo de dentista? Ai, como dói! Essa dor de dente está acabando comigo! Além disso, os dentistas cuidam da gente com uma... Bom, já deu para mostrar. Gente, isso foi feito por esta irmã. Olha que bênção. Olha que bênção. Ela, ali no computadorzinho dela, trabalhou e fez isso para o contexto local onde ela aplica na comunidade lá dela. Outras coisas que é possível, mais do que apenas pedir para a IA construa, gere uma imagem, vou já exemplificar algo que é o seguinte. Esta imagem aqui é uma imagem de internet. Um post de uma igreja ou de um evento, em espanhol até, né? E, e eu treinei o pessoal que fala assim, ache uma imagem boa de referência. E com essa boa imagem de referência de um evento que você quer fazer, você vai pedir para IA trabalhar a partir dela, colocar seu texto, sua foto, suas informações. Então, essa é a imagem original. A pessoa que participando do treinamento, então, gerou essa aqui de trás. Olha só como ficou exatamente igual. Mas pequeno grupo, a foto da equipe dele, sábado, 9h30, Igreja Batista da Vitória. Então, vocês podem chegar direto para a IA e falar assim, produz uma imagem, mas vai sair algo que você não tem certeza. Mas se você encontrou uma boa referência, você fala assim, olha essa imagem. No lugar onde está o título Encontros, troque para pequenos. Onde está escrito Jesus, coloque grupo. Onde está em viernes, troque para sábado. E aí, onde está a foto do grupo de pessoas, troque para estas pessoas. E ele saiu dessa primeira imagem e chegou nessa. Uma outra pessoa produziu um quadrinho de uma história bíblica de uma menina encontrando Jesus. Essa é uma imagem que a pessoa usou de referência aqui sobre evangelismo, e com essa imagem ele construiu esta outra imagem aqui, a partir da referência. Deixa eu ver o que mais. Olha só que bonito que ficou esse daqui. A menina encontrou essa imagem de referência, acampamento, manual de acampamento e tal. E a partir disso, ela gerou esta outra aqui, que é informativo do treinamento missionário que ela tem feito. Olha só que legal. Olha que bonito que ficou, bem arrumado. Então, aqui você já tira uma experiência para quem já acessou alguma imagem uma IA de imagem, já deve ter visualizado. Poxa, que legal. Então, é só encontrar a imagem de referência e falar o que eu quero que mude. Aonde está o prédio branco, coloque esta foto. Aonde está o texto tal, troque por este texto. Quero isso e isso. E aí ela entrega essa versão aqui finalizada. Eu acho que de exemplos, aqui já está bom. Posso retornar aqui para a apresentação. Bom, minha maior dica para você hoje, quando você pensar nessa ferramenta chamada IA, que sua estrutura de pensamento é como é que posso solucionar meu problema X? Aí pensa no seu contexto missionário, seu contexto eclesiológico. Qual é a demanda, o trabalho que você não consegue fazer, ou algo que ocupa muito tempo da sua rotina, que eu posso resolver com a IA? Então, eu vou dar alguns exemplos do que preenche esse quadradinho aqui, que
está colorido. Ahn, Por exemplo, eu preciso planejar uma saída evangelística para sábado, mas sempre vira improviso de última hora. Ninguém sabe o que fazer exatamente. Então, como é que a IA pode me ajudar a isso? Aí eu vou falar exatamente isso. Gente, eu vou falar com ela literalmente isso. IA, eu preciso planejar uma saída de evangelismo para sábado. E aí eu acabo deixando para a última hora, não organizo direito e vira tudo improviso. Me ajude. E com isso, ela já vai começar a trabalhar com você, te fazer mais perguntas e trazer respostas. Outros exemplos. Eu preciso escrever meu projeto missionário, mas não sei nem por onde começar. E aí deixa ela te apontar alguns caminhos, algumas opções. Ou eu quero delegar funções dentro da equipe. Você acolhe, você ora, você registra contato. Mas eu acabo fazendo tudo porque eu não consigo escrever claramente as funções de cada um. Ok? E aí, ah, fala para a IA fazer. Eu preciso mandar um relatório do que aconteceu para a minha igreja, meus parceiros. Mas quando sento para escrever, eu não sei por onde começar. Eu gasto tempo, fico procrastinando dias. Não consigo botar ali. Difícil. Se fosse para falar para alguém, eu falaria com alegria, com entusiasmo, mas botar isso no papel não é para mim. É difícil, moroso. Perdi já parceiros por conta disso. A IA pode ser uma ferramenta nas suas mãos nesse contexto. Eu poderia dar outros exemplos aqui, mas eu acho que vocês entenderam. Você pode levar seu problema para ela. Então, eu vou citar para vocês que hoje no trabalho com tecnologia existem 3 camadas, existem 3 níveis. Para muitos de vocês, vocês já ouviram falar do nível inicial de uma tecnologia de IA, que é o robô velho enferrujado. Quando você entra no aplicativo do ChatGPT ou no computador e conversa com ele no chat, seja no Gemini, seja no Claude, seja no GPT ou outro que você usa, no Manus, e conversa com ele lá, olha só, gente, estamos usando a IA mais obsoleta que temos hoje. O mundo está aqui, criando agentes de IA, e nós, como igreja, e que louvado seja Deus, porque já estamos nos despertando, e ok, mas ainda estamos em dúvida se usaremos. E quando vamos começar a usar, aí está indo para aquela versão mais obsoleta, é a gente no chatzinho. Então a gente pergunta, ela nos responde, pergunta e responde. O que seria, então, uma evolução dessa tecnologia? Seria você agora ter assistentes. Um assistente treinado. É uma IA, pode ser o GPT, pode ser o Gemini, pode ser o Claude, pode ser o Manus, mas lá ele tem um contexto onde ele foi treinado para uma função. Eu treinei ele para algo, e uma vez treinado, sempre que eu for falar com ele, ele vai trazer toda aquela base de conhecimento para me resolver aquela função treinada. E aí já é um avanço extraordinário. Assim, é impactante. Hoje, eu tenho meus agentes estão guardados, mas eu opero nesse nível aqui, no nível de agentes. Eu tenho agentes que executam tarefas. Basicamente, a diferença desse carinha aqui para este outro carinha aqui é que este último carinha ele consegue executar demandas. Vou dar um exemplo de nível de capacidade que ele poderia fazer. Se sua igreja transmite o culto online, no final, este carinha poderia estar ali na internet esperando o culto acabar. Você não deu comando para ele, você não falou com ele, você não está com chat nenhum aberto para ele. Ele está na nuvem, existindo. E olhando para o seu canal do YouTube da sua igreja. Quando entra o vídeo finalizado, ele sozinho vai lá, pega aquele vídeo, constrói um infográfico como aquele que eu mandei de exemplo para vocês, mostrei aqui das minhas aulas de EBD, gera um infográfico.
E se a sua igreja tem uma campanha, um tema, uma série temática, vai fazer o infográfico dentro da temática da série, com os principais argumentos da pregação, e já vai mandar para o grupo de avisos da sua igreja sozinho. A imagem, você não interagiu, você não interviu no processo. E mais, ele vai criar estudos, um estudo bíblico para ser aprofundado, caso a sua igreja faça cultos nos lares durante a semana, ah, tenha célula, algo do tipo. E aí, minha igreja tem 5 líderes, e aí um estudo bíblico baseado naquele tema foi enviado para esses 5 líderes para o próximo encontro, para aprofundar a pregação daquele domingo. Isso é o poder de um agente. Eu posso fazer tudo aqui? Posso, mas aí eu tenho que pegar a pregação, levar para um negócio, fazer um mega prompt, gerar a imagem, mandar no grupo, pegar o contato dos 5 líderes, aí depois ir lá, gerar um estudo bíblico, mandar para as 5 pessoas. Eu estou intermediando cada etapa do processo. A gente vai fazer isso tudo sozinho. Entenderam a diferença de cada um deles? Hoje, quase todo mundo fala agente de A, mas na prática, essa é a diferença mais didática do que você pode operar. Hoje aqui vou mostrar mais daqui e você tem um melhor uso disso daqui. E vou mostrar alguns exemplos de assistente que tem usado. Ok? Ok, Deixa eu Navarro. A ver como é irmã que tá. Elizabeth levantou a mão. Irmã, você quer falar Sim. ou se você quiser também escrever no chat, fique à vontade. Pode continuar, Navarro, enquanto ela. Ok. Como muitos comentaram que nunca usaram pela primeira vez, eu vou abrir aqui o Chat GPT. Ele tem, todos as IAs mais comuns, ele tem aplicativo também. E todos eles você tem uma estrutura para usar gratuito. O Chat GPT e o Gemini, que é do Google, são os que mais te dá liberdade no uso gratuito, um uso mais abundante. Então, aqui eu interajo, falo com ele, pergunto qualquer coisa. Eu entrei, olhei, mas não que. Ó, Lucila. E aí eu posso pedir para criar imagem, escrever um texto, anexar uma imagem. Eu posso dar comando por voz aqui ou conversar igual vocês viram. Na lateral aqui é o histórico de tudo que a gente conversou. Lembra o meu exemplo aqui sobre levar o carro para lavar? Aqui, eu quero lavar meu carro. Então, aquela conversa minha por voz, ele transcreveu. Chat GPT, quero levar o meu carro para lavar, mas vou lavar rápido aqui. Está aqui, aquele texto daquilo que eu conversei e as respostas que ele trouxe. Então, em tese, é isso. É um chat, literalmente. Eu não sou desenvolvedor e eu não sou programador. Por que eu digo isso? Porque essa tecnologia foi desenvolvida para leigos. Isso é maravilhoso. Então, o leigo sabe interagir com pessoas. Então, ela está muito bem alinhada para você conversar como se fosse alguém e não como uma máquina. Então, você pode interagir, pode mandar mensagem, conversar do jeito que você conversaria. Então, o novo chat aqui está em branco. É isso. E daqui vem todo esse poder incrível. E eu vou começar a mostrar para vocês o que deve ter na sua mensagem. E acho que esse talvez seja um dos grandes insights que vocês vão levar dessa noite aqui juntos, além de entender isso. Bom, o texto que você coloca naquela caixinha, tecnicamente se chama prompt, mas é um termo técnico. Basicamente é uma instrução, é uma ação, é um verbo. Tipo, resuma isso, crie isso, me dê ideia sobre isso. Continue aquilo, complete essa informação. O seu prompt é uma ação que você pede para ela. Então, nossa, o que é prompt? É uma palavra complicada. É uma instrução que vai ter uma ação para ela fazer.
Vamos didaticamente, eu vou seguir um fluxo didático de o que seria um prompt, por exemplo. Crie um devocional sobre vencer tentações. Isso daqui é um prompt. Vou aqui nela, escrever aqui, ó. Crie uma devocional sobre vencer tentações. Ela começa a escrever aqui. Lembra, meus irmãos, isso daqui é exemplo e é para efeito didático. Ele me trouxe um versículo-chave. Não sei se está escrito perfeitamente. Então aqui eu abriria a Bíblia e veria se este verso está realmente assim, se esse verso existe. Lembre da história do carro. E aí então ele traz uma reflexão. As tentações fazem parte da caminhada do cristão, elas surgem em diferentes formas, tal, tal, tal. Ele estruturou com uma aplicação prática e trouxe uma oração e trouxe um pensamento do dia. Bom, dei um prompt, ele me deu uma resposta. Mas para você que vai precisar lidar com essa demanda, digamos que você precisa escrever uma oração, preparar uma imagem, sua instrução não pode ser vaga desse jeito, senão a devocional é vaga. Porque igual o irmão que está lá no Uruguai, ele disse que usa a IA para entender melhor o povo, o contexto. E aqui foi genérica. Foi para qualquer pessoa. Se é para qualquer pessoa, é para ninguém. Então, na hora que for gerar um prompt, ele vai ter que seguir essa estrutura aqui. E aí, se você tem algo para anotar, anote isso. Um prompt bom, ele tem essa sigla. Ele vai ter que ter contexto, ele vai ter que ter a instrução, ele vai ter que ter dados e vai ter que ter especificação. E se for necessário, ele vai passar por uma etapa de melhoria. Ó, vou mostrar agora este prompt aqui, ó, crie uma devocional sobre vencer as tentações, colocando o contexto, tá bom? Como é que seria aquele comando com contexto? Antes era, crie uma devocional sobre vencer as tentações. Vou dar contexto, ó. Eu sou um missionário preparando um momento de devocional curto com um grupo de adolescentes de 13 a 16 anos da minha igreja. Muitos deles lutam com tentações diárias, pressão de amigos, vícios digitais, vontade de desobedecer os pais. Eu quero ajudá-los a entender que vencer a tentação começa em Cristo e não só na força de vontade. Perceberam que eu dei contexto para ele? Vou pegar esse texto aqui, ó. Voltar aqui. E meu mouse está aqui. Se eu estiver fazendo isso rápido e ficar confuso, manda no chat aí. Mas eu quero deixar aqui, ó, o sem contexto, sem informação, nem nada, no lado esquerdo aqui. E vou abrir uma nova conversa. Ó, cria uma devocional sobre vencer tentações. E tá vindo o contexto junto. Quem entende os meus adolescentes sou eu. Então eu vou dar os dados sobre minha visão sobre os adolescentes. Olha, ele já trocou o texto. Foi para 1 Coríntios. E eu ainda teria que confirmar se esse texto é um texto bíblico mesmo. Ele colocou uma introdução. Todos nós enfrentamos a tentação. Às vezes é vontade de fazer algo errado, porque os amigos estão fazendo. Opa, olha só uma linguagem mais aplicada, calibrada para esse público de adolescentes. Outras vezes é passar horas em conteúdos que nos afastam de Deus. E ele arquitetou esse devocional em 3 verdades sobre tentação. Ser tentado não é pecado. Deus sempre oferece uma saída. A vitória vem da dependência de Cristo. Aplicação, conclusão e oração. Então, com o contexto já saiu algo muito melhor. Porque eu disse para quem era, quem eu sou e para quem era. Bom, vamos lá. Eu vou de bloco por bloco.
O segundo comando que você vai dar é instrução. Então, além do contexto, somado a ele, você vai dizer: olha, você é meu assistente ministerial. Escreva a devocional de forma pastoral, bíblica e clara, como se eu estivesse conversando com eles cara a cara. Sem linguagem difícil, sem gíria forçada, mostre misericórdia, mas fale a verdade com sinceridade espiritual. Então, eu estou dando agora uma camada, uma camada de instrução. Para quesito didático, vou editar esta mensagem que eu mandei e colocar essa camada. Então, tem o primeiro bloco, tem o contexto e já tem a minha instrução. Ele vai regerar essa resposta aqui, tá, meus irmãos? Se eu fosse fazer direto, meu prompt já estaria completo, tá? Não, eu não estaria fazendo esse fluxo didático, ele já seria completo. Ele manteve aqui o texto de Coríntios. Ah, e aí, todos nós enfrentamos as tentações. Às vezes é a pressão para fazer alguma coisa errada. Quando falamos sobre vencer a tentação, muitas pessoas pensam apenas em força de vontade. Mas a Bíblia nos mostra que é algo muito mais profundo. A verdadeira vitória começa em Cristo. Então ele ajustou o tom, a linguagem. Ele botou perguntas. A cada dia, a pergunta não é quão forte eu sou. A pergunta é quão perto de Jesus eu estou. Quanto mais perto dele estivermos, mais força encontramos para dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. E ele segue aqui na sua estrutura. Então, eu estou dando camadas de informação para esse prompt. Isso, essa instrução de como eu quero que seja, diz respeito à instrução. Seguido para dados. Aqui mostra que quem conduz a devocional não é a IA, não é ela que vai inventar a devocional, sou eu. Porque sou eu que sei o que eu quero trabalhar com os meus adolescentes. Então eu vou falar, olha, o texto que eu quero trabalhar é o Mateus 4, de 1 a 11, onde Jesus é tentado no deserto e vence pela palavra de Deus. A ideia central da minha devocional é que Jesus vence onde nós falhamos. É nele que temos força para dizer não. Aplicação prática. Eu quero pedir ajuda antes de cair, não depois. Procurar alguém marido, alguém maduro para orar junto, fugir de ambientes que empurram para o pecado. E no final, eu quero um convite para entregar áreas escondidas do nosso coração a Cristo em oração. Percebam que aqui está o coração da devocional. E aí, então, agora ele vai trabalhar com esses dados. Vou editar aqui novamente. Colocar essa próxima camada e enviar. O texto base é esse. Quero começar fazendo uma pergunta. Quem aqui nunca foi tentado? Todos nós enfrentamos tentações. Às vezes é a pressão dos amigos, isso. Em Mateus 4, de 1 a 11, Jesus foi tentado pelo diabo. Está trabalhando o texto que eu levantei. Existe uma verdade importante aqui. Jesus venceu onde nós falhamos. É nele que temos força para dizer não. Peça ajuda antes de cair, não depois. Converse com seus pais, líderes ou alguém que maduro na fé. Lembre-se, Jesus não rejeita quem se aproxima dele com sinceridade. Ele recebe, perdoa, fortalece e transforma. E a oração, uma indicação de oração. Seja Jesus, reconhecemos muitas vezes que somos fracos diante das tentações. Emma, confere aí, ou Júlio, ajuda a Emma quanto à Sim, tela. pode deixar. Uhum. E esse daqui é a instrução de dados, mas ainda assim não está completo. Aí, a beleza de um bom prompt, ela é regada por esse último, a especificação. Então, eu quero que o Minha Devocional tenha uma sessão de abertura. Ela vai ter no máximo 2 parágrafos.
Apresentar a luta com tentações de um jeito humano, sem condenar. Depois tem a leitura bíblica de um parágrafo, explicar o texto e por que isso é importante hoje. Eu quero que levante 3 perguntas de reflexão. Eu quero uma aplicação prática, 3 passos numerados, diretos para a vida deles essa semana. Um apelo final, um parágrafo. Chamar para oração entregue a Cristo, sem manipulação emocional. E olha só que interessante. Eu sei que eu vou citar um termo mais técnico, que é esse termozinho aqui, ó, JSON, tá? Mas é eu falar para ele que quando for fazer esse comando, use numa linguagem excepcionalmente feita para robôs, tá? Então ele pode usar o português, ele pode usar o inglês, mas existe uma linguagem de programação chamada JSON que é feita para a máquina. E o último ponto, olha só que incrível, gente, olha só que beleza isso daqui. O último ponto é que ele vai me entregar um prompt, ele vai escrever um prompt para mim, numa linguagem própria de máquina, chamado text to image, que é de texto para imagem, de uma imagem para usar como capa dessa devocional. Eu não vou nem pensar exatamente como seria essa imagem de capa dessa devocional. Ele vai criar com base nessa devocional. Vou pegar tudo isso, voltar aqui, e colar essa última camada de instrução. Vamos ver o que ele vai entregar aqui para nós. No primeiro bloco, até 2 parágrafos de abertura. Todos nós enfrentamos tentações. Algumas parecem pequenas, como vontade de esconder a verdade dos pais, responder com desrespeito ou passar horas em conteúdo. A boa notícia é que a Bíblia não trata a tentação como algo estranho. Deus sabe das nossas lutas, tal, tal, tal. Leitura bíblica. Na minha especificação, eu falei que tem que mostrar para a gente por que esse texto é relevante para a gente hoje. Jesus é levado ao deserto, enfrenta tentações reais, Satanás, tal, tal, tal. Deixa eu pegar. Vou pegar aqui. É nele que temos força para dizer não. A nossa vitória contra a tentação não começa na força de vontade, mas na dependência de Cristo. Aqui. Em cada situação, Jesus responde com a palavra de Deus e permanece fiel. Isso importa para nós, porque mostra uma verdade maravilhosa. Jesus venceu onde nós falhamos. Então, eu entendo que esse texto é importante para mim hoje, me ajuda a entender, por essa expressão aqui. Ele tinha que apresentar 3 perguntas de reflexão. Qual é a tentação que mais aparece na minha vida hoje? Tenho tentado vencer minhas lutas sozinho ou busco a ajuda de Deus e de pessoas maduras na fé? Existem ambientes, amizades ou hábitos que estão me aproximando da tentação em vez de me aproximar de Cristo? Aplicações práticas. Peça ajuda antes de cair. Procure alguém maduro. Fuja de ambientes. O apelo final. E aqui tem um prompt. Aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui. Tá? Vou abrir só uma nova janela aqui. Colar, tá? Esse prompt aqui, ó. E dizer que é para criar uma imagem, tá? E mandar. Só para ninguém se perder, aqui eu abri uma nova conversa, tá bom? Uma nova conversa. Nessa conversa eu mandei apenas o prompt. E ele está criando uma imagem que seja ilustrativa como capa desse devocional. Digamos que eu vou fazer um post para as redes sociais e esse devocional está ali na legenda, ou vou mandar no Instagram, no WhatsApp, eu vou formatar isso num PDF e mandar, está aqui sendo gerado. Bom, firme na palavra, inabalável na fé. Jesus venceu a tentação com a palavra de Deus. Mateus 4, de 1 a 11. Está aqui uma imagem que ele já gerou com base em tudo que foi construído aqui. Percebendo que já veio pronto. Agora,
vocês que estão acompanhando aqui, estão super atentos, esse conjunto de instruções acaba na especificação ou tem algo mais? Então, ainda tem a melhoria, né? Tem a melhoria. É, então, onde que entra a melhoria? Eu posso falar assim, achei as aplicações práticas muito superficiais. É, eu quero que elas sejam mais profundas, e aí você pode trazer um pouco mais de contexto, porque eu sei que meus adolescentes estão lidando assim, 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 eu acho que uma aplicação direcionada mais assim, 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 faz mais sentido. Eu quero que o prompt que você vai gerar não tenha texto nenhum, seja apenas a imagem. Ou eu não quero que tenha representação visual de nenhuma pessoa da Trindade. Eu quero só uma outra imagem que não represente nenhuma pessoa da Trindade. Regere. Então, a melhoria chega nesse estágio, que eu vou agora refinar o produto final que ela me entregou. E aí eu ajusto tudo isso. Se vocês guardarem esse processo SIDEM para os projetos que vocês vão fazer, já vai elevar o nível assim extraordinariamente daquilo que vocês têm feito, conduzido e agido. Benção, até aqui? Com o meu Muito bom, tio Navarro. falaria, bárbaro! Benção sobre maneira. Então, aqui é a melhoria. Outro ponto relevante. Qual IA usar? Quando usar? Para que usar? Que momento usar? E aqui eu tenho uma curadoria para vocês, meus irmãos, de IAs para vocês utilizarem. Essa primeira linha aqui é chamada de LLM. Outro termo técnico, vou traduzir para vocês, que é Large Language Model. São modelos de linguagem grande, onde você consegue conversar. O chat GPT é um Large Language Model, porque eu chego lá, é um modelo de linguagem muito grande. E hoje, praticamente todos, não todos, eles são multimodais. Eu posso mandar para ele texto, áudio, foto, arquivo, PDF. Posso mandar coisas diferentes. E quase todos também conseguem me mandar de volta, me responder coisas diferentes. A gente acabou de ver que eu mandei texto, me devolveu imagem. Maravilha, maravilha. Então, eles são já multimodais. Eu vou fazer um pedido para vocês. Se alguém puder, se alguém tiver um projeto missionário, um PDF do seu projeto missionário que não tenha dados sensíveis, puder compartilhar, manda para o Juliano que ele vai mandar para mim, que vocês vão ver a mágica que vai acontecer aqui no nosso momento final. Então, se você tem um projeto missionário que ele está bem estruturado e bem completo, sem sair da nossa chamada aqui, manda para o Juliano e aí ele me envia aqui no Zap que eu vou fazer uma coisa prática com vocês aqui agora também. Bom, eu vou explicar quando usar cada um desses modelos de linguagem grande. Hoje, os dois, os três mais famosos são estes. O Cloud, guardem essa IA. Ela é a mais poderosa do mundo hoje. Semana passada, ela soltou uma atualização que era tão poderoso, com o poder de fazer varreduras e encontrar vulnerabilidade em sites de seguranças de governos, que o governo americano virou para a empresa e falou: tira do ar agora. Isso é muito perigoso, porque qualquer um pode sair falando assim: procure vulnerabilidades no site do Banco do Brasil. E ela é tão poderosa que vai encontrar. Tira do ar agora, e eles tiraram. Então, o modelo mais poderoso, e é o que eu mais uso, é o cloud. Qual o problema do cloud? O cloud, ele é o que te dá menos interações gratuito. Então, você vai mandar umas 3 mensagens para ele, máximo 4, e ele te bloqueia. Vai dizer, ó, agora é só amanhã, ou espera várias horas. A única IA que eu pago é o cloud. Eu pago uma assinatura de R$ 99 reais ou R$ 100 reais. É uma assinatura.
Antes eu assinava o ChatGPT. Depois que o Cloud chegou dominando o universo de IA, fui para o Cloud, com certeza. Toda a minha infraestrutura de agentes está com ele. Bom, mas talvez você não vá usar todo o potencial que o Cloud tem agora. E suas necessidades são mais gerar uma imagem. O Cloud é um modelo exclusivamente de texto, tá? E tudo que é texto, por exemplo, criar um prompt, criar um artigo para um blog, ajudar a pensar uma exegese. Mas se eu pedir para o Cloud gerar uma imagem, o Cloud não faz imagem. Ele é nichado, ele é direcionado. Ele é assim, um sniper em texto. Se eu precisar que. Eu estou querendo escrever um livro, eu tenho insights, me ajuda a redigir o meu livro. Ninguém chega na competência de redação que o Cloud chega. Então aqui está o Cloud. O Chat GPT foi o primeiro que se popularizou, conhecido, a gente testou aqui várias vezes. Ele é poderosíssimo, ele é maravilhoso. Ele tem limitações, tem horas que o Gemini atualiza e fica melhor, tem horas que o GPT atualiza de novo e fica melhor, e fica oscilando entre os dois. Mas seja um, seja o outro, você estará muito bem servido. O Gemini, a grande vantagem é que ele está integrado em todo o ecossistema do Google. Então, o Gemini está dentro do seu Google Docs, está dentro do seu Gmail, está dentro da sua planilha do Google Sheets. Isso ajuda a conectar todo o ecossistema dele. Ele produz imagens também. Então, os dois são muito bons. E eles ficam oscilando nessa qualidade maravilhosa aí que eles têm. O Grok é uma IA do Elon Musk. Eu vou mostrar para vocês que o Grok é um menos conhecido, provavelmente entre vocês, ó. Grok. Vocês vão ver que as janelas de IA são tudo iguais. Navarro, Aqui, deixa eu só interromper você. certo? Irmãos, a gente tem uma reunião de oração todos os dias, de 10 horas, 22 horas até 22 horas e 30, aqui nessa mesma sala de Zoom. Então, daqui a pouco a gente encerra essa nossa primeira conversa sobre inteligência artificial e já continua na reunião de oração. Então, se você precisar sair, toma água, vai ao banheiro e volta para a nossa reunião de oração. Vai ser muito especial continuar com vocês aqui. Legal. Perceba que a estrutura dessas IAs é a mesma aqui, ó. Aqui é onde eu boto o meu prompt e aqui é onde eu converso. Como é a IA do Elon Musk, e o Elon Musk defende sobre liberdade de opinião, liberdade de expressão, essa é a grande causa da vida dele. Por exemplo, se você lida, eu fui ajudar a missão Asas de Socorro, a missão Asa de Socorro a produzir algumas imagens para eles fazer postagens. Missão Asa de Socorro trabalha com ribeirinhos e indígenas. Então, quando ele chegava ali para o Gemini, Gemini, gera uma imagem de um indígena, ela falava, é conteúdo sensível, não vou fazer. GPT, gera uma imagem para mim de um indígena assim, assim, é sensível demais, não vou fazer. Quando você fala com o Grok, provavelmente ele vai fazer porque o filtro dele é muito mais baixo. Então, se você lida com algum contexto sensível que outros vão censurar, o Grok não vai. Perplexity é mais para pesquisas, eu uso pouquíssimo ele. Vou acelerar. Para imagem, temos o Gemini, que ele também gera. Temos a Meta, Grok, ChatGPT. Qual que você vai utilizar? Você vai usar o Gemini e o ChatGPT no gratuito, tá? Os dois são excepcionais. Eles têm um limite de geração ou do dia ou por dentro de um espaço de horas que se você estourar do Gemini, porque você está tendo que gerar muitos, vai para o GPT, continua gerando lá. Aí estourou lá, volta para o Gemini. Intercala entre esses dois. Para gerar vídeo, você pode usar, você pode usar o próprio Gemini. E agora, meus irmãos, me perdoem que eu não tenho certeza da informação que eu vou dar, se o Gemini agora ainda mantém a geração de vídeo gratuita, tá? Mas creio que sim.
Então, você pode gerar. Aqui, deixa eu abrir o Gemini. Ó, criar vídeo. Eu não sei se está liberado para todos, mas depois vocês testem, porque ele foi atualizado recentemente para esses modelos Flash aqui. Mas eu gastaria mais tempo para falar da geração de vídeos, que tem mais nuances aqui, mas sabe que esses te atendem muito bem. Tem outras IAs que podem te ajudar. De estudos, Notebook LM, como muitos comentaram. Algum irmão comentou sobre narração, esse cara chamado Eleven Labs. Criação de música, o Suno. Apresentação de slides, como o Suno, o Notebook faz. E até criação de site, o Gama App. Todos esses vão te ajudar. Bom, eu tenho um presente para vocês nesse momento aqui. A missão que eu conduzo hoje, a missão digital, tem este site aqui, missãodigitalmd.com. Este site, eu não sou programador, eu não sou desenvolvedor. Eu falei para a IA, eu quero lançar um site do meu trabalho missionário. E me ajude a planejar, estruturar, pensar para depois começar a executar. Eu não sei como proceder, eu não sei como. E aí fui trabalhando com ela, fui trabalhando com ela. Hoje tem esse site aqui, com movimento, com coisas. Gastei tempo, meus irmãos. A resposta não é imediata. Tem números ciclos de melhoria. Mas está aqui, ao alcance de vocês, meus irmãos. Um site para o seu trabalho missionário, seu projeto. Tanto que, depois do site pronto, eu falei: eu quero que ele também seja em espanhol. Ele é trilingue. Ele é em português, inglês e espanhol. Mas eu comentei para vocês que eu quero deixar um presente para todos vocês. Então, vocês vindo nesse site, depois vai mandar o link do site aqui no grupo para vocês. Vindo na aba Recursos, nós vamos ter aquela imagem que você viu na tela inicial. E aqui, vocês colocando os seus dados, vocês terão acesso gratuito a um PDF completo, detalhado, discriminado, de como é uma boa utilização da IA. Muito do que eu falei, mais ainda do que eu falei. Aquela janela que vocês gostaram de ver aqui, com mais comentários de quando usar cada uma, por que usar, com os links de cada uma, vai estar aqui nesse PDF gerado aqui. Então, isso ajuda vocês para além daquilo que vocês já ouviram. E eu acho que é isso. Eu queria abrir para algumas perguntas que ainda possa ter. A gente tem ainda 6 minutos, então umas 3 perguntas, curiosidades, e aí eu compartilho e a gente encerra para ir para a próxima etapa. Obrigado, Navarro. Irmãos, na verdade, a gente tem muita coisa para abordar, inclusive sobre especificações dessas ferramentas de inteligência artificial. Então, não se preocupem, não é o final, pelo contrário, o Navarro tem bastante anotação, ele fez bastante considerações a respeito do que a gente conversou aqui, e logo, inclusive no grupo do WhatsApp, a gente vai ter mais informações de como a gente vai seguir nessa nossa caminhada falando de inteligência artificial. Uma parte boa é que vocês conseguiram ver alguns recursos funcionando. É só de vocês saírem daqui sabendo que é prompt, não achando que é alguma coisa difícil ou de programador, eu acho que já é bastante válido. Então, a intenção é que a gente entenda mesmo as suas necessidades, os desafios que vocês estão vivendo, para que a gente possa ser úteis a vocês. Então, tanto Navarro quanto eu, em nome do Missões em Suas Mãos, a ideia é exatamente essa, de entender o que está faltando e como a gente pode ser útil nisso que está faltando.
Então fiquem à vontade para comentar comigo no WhatsApp. O Navarro está como administrador no grupo também, então você consegue falar diretamente com ele. Então tem bastante coisa para a gente caminhar junto, e a intenção é que seja o começo de uma caminhada. Até porque, irmãos, como o Navarro disse, vão acontecendo versões dessas ferramentas, vão mudando coisas, e a gente sempre vai ter o que aprender e o que servir a partir dessas ferramentas. Então, é por aí. Se alguém tiver algum comentário, fique à vontade para fazer, para escrever. E, de novo, eu reforço que você está convidado a ficar aqui na sala para a gente continuar nesse momento de adoração a Deus, que é de aprendizado, e daqui a pouco de oração. Então, fiquem à vontade, por favor, para continuar conosco. Por favor, Navarro, também agradeço a você pela sua disposição. Foi bem legal essa caminhada. São horas que passam como minutos, e porque a gente vai aprendendo mesmo, vai entendendo um pouco mais e vai seguindo. Então, obrigado. Se você quiser fazer uma fala, eu agradeço. Bom, aqui fica a minha gratidão a todos vocês estarem aqui, ouvirem e perceber aplicações para o seu projeto missionário, o serviço à sua igreja local. Quer dizer que eu estou no caminho certo da vocação que Deus tem colocado diante de mim. Então, parte da minha vocação é capacitar os outros. Sou uma ponta de lança, vendo cada coisa que tem acontecido, me atualizado para digerir isso e trazer de forma simples para missionários leigos de tecnologia ou aqueles também entusiastas, para conseguir aplicar para o seu contexto missionário de forma efetiva. Como eu falei, meu desejo, e quero caminhar com vocês, à medida que vocês se dispõem a isso, sair desse robozinho aqui, enferrujado, vocês passarem para ter assistentes treinados. Hoje eu não tive oportunidade para mostrar os meus assistentes, até vocês chegarem em agentes executivos. Muito bom, Navarro. Alguém perguntou no chat mesmo, como que a gente faz essa transição? É uma transição mesmo, tem que começar com o entendimento de chat, até o assistente e depois para o agente, até porque vai demandar um pouquinho mais de inteligência nossa. Como o Navarro bem demonstrou, a inteligência não é, aliás, a artificial não é inteligente, né? Então a gente Exatamente. precisa dizer exatamente o que a gente quer e como a gente quer para que ele trabalhe a nosso favor. E é isso que a gente quer caminhar. A gente quer entender a real necessidade para a gente fazer indicações viáveis e relevantes para os contextos de cada um. Como eu disse, a gente tem, Navarro e eu, conversado sobre algumas necessidades que a gente já percebeu, e hoje a gente vai ter bastante material para trabalhar depois das falas de vocês, e a gente quer ser úteis ao Senhor nesse serviço a vocês, irmãos. Então, obrigado até aqui. Vou encerrar essa gravação, porque a nossa reunião de oração